Sejam bem-vindos ao Minuto Geografia e é com muita honra que a gente inaugura o quadro Mulheres nas Ciências agora aqui no ano de 2022 com essa convidada super especial que é a Mônica Brotti. Eu vou apresentar um pouquinho da Mônica para vocês e daqui a pouco a Flávia também vai falar um pouquinho mais sobre como conheceu a Mônica. A Mônica ela é graduada, né, em História pela Faculdade de Ciências e Letras de Guarulhos, também fez turismo na Uninove, possui especialização em jornalismo cultural pela FAAP e fez mestrado em educação, arte e história da cultura pelo Mackenzie. E, atualmente, a Mônica é professora de História e Sociologia no Colégio São Judas, no ensino fundamental e médio, e também na Faculdade Descomplica, onde ela ministra a disciplina de Fundamentos da Educação no curso da graduação em Pedagogia. Ela já participou do programa Café Filosófico Expresso, na série sobre pecados capitais na literatura, junto com o Maurício Gomes. Ela falou sobre orgulho clandestino. Fala um pouquinho mais da Mônica para a gente, Adriano. Bom, não bastasse já toda essa grande formação, a Mônica também é doutoranda em Ciências Humanas e Sociais pela UFABC, possui experiência nas áreas de cultura contemporânea, história e memória, multiculturalismo, arte e sociologia da cultura, relações de gênero, migração e refúgio. Ela também é coautora do livro Mônica e Khaled, Feliz por Você Estar Aqui, lançado em 2021. Participa também de grupos de estudo, entre eles GINA, o Grupo de Pesquisa em Gênero, Raça e Interseccionalidades da UFABC, e Grupo de Estudos de Pesquisa em Migrações Internacionais, também da UFABC. Flavinha, agora é sua vez, né? Mônica, agora uma apresentação menos formal. Diga aí como é que você pode nos apresentá-la. Bom, agora realmente é uma apresentação mais informal. Mônica, para mim, foi um presente. Eu conheci a Mônica em 2019. Naquela mesma disciplina, pessoal, que eu falei para vocês na nossa entrevista da Érica Butkoffer, que eu encontrei a Érica naquela disciplina de Memória, História e Genealogia, a disciplina eletiva na pós-graduação lá na UFABC, eu encontrei a Mônica. A Mônica, naquela época, em 2019, ela era uma aluna especial, ela estava fazendo a disciplina, e foi muito interessante, porque um dia ela sentou do meu lado e a gente começou a conversar. Sentou do meu lado e começou a conversar, é complicado, né, gente? Porque se me der corda, vocês sabem que eu falo, né? Então, a gente começou a conversar. Primeiro, a coincidência são os temas, porque a Mônica trata do tema das mulheres muçulmanas revertidas no Brasil. Segunda coincidência, a universidade, a gente passou pelo Mackenzie em programas diferentes de pós-graduação no mestrado e a gente nunca se encontrou lá. Aí eu falei, nossa, como que a gente nunca se encontrou nesse lugar? É muito engraçado isso ter acontecido. E aí a gente começou a conversar demais, trocar referência. Olhei o trabalho dela, os artigos que ela tinha publicado até então, e a gente foi conversando. E foi muito interessante, porque a Mônica, ela é uma pessoa generosa em tudo que ela faz, assim, nas pesquisas. Eu acho muito bonito o cuidado que ela tem com as interlocutoras dela, quando ela vai desenvolver uma pesquisa. O cuidado com as palavras, ela tem um cuidado. Eu acho que uma coisa que resume muito a Mônica é cuidado e generosidade. E vocês vão ver isso daqui a pouco, porque é muito interessante. Então, a gente começou uma troca muito intensa. Depois ela entrou na pós-graduação no doutorado na UFABC, onde eu também estou fazendo meu doutorado, e por acaso ela está sendo orientada pela minha co-orientadora, que é a Arlene Martinez Ricoldi, maravilhosa. Eu tenho duas orientadoras, sou muito sortuda, e é engraçado porque uma orienta a Mônica e a outra orientou a Érica, que esteve aqui nas trajetórias. Então, eu realmente sou muito feliz por ter encontrado a Mônica, e eu acho que ela é um dos grandes presentes que eu tive nesse processo de vida acadêmica, porque desenvolvimento acadêmico, às vezes, né, nesse grau que a gente está falando de pós-graduação, pode ser uma trajetória meio solitária, mas quando a gente encontra alguém, e é isso que eu falo muito para ela, ela sabe, mas vou falar agora ao vivo também, quando a gente encontra alguém que está assim, na mesma energia que a nossa, tá vibrando da mesma forma, é muito legal. E a gente troca muito, a gente conversa sobre as nossas pesquisas, sobre a vida, sobre, sei lá, às vezes a gente fica muito tempo conversando mesmo. Então, a Mônica é tudo isso. E aí, agora, vocês vão aprender um pouquinho da trajetória dela, saber o que aconteceu, como ela chegou nesse ponto.
E aí eu já aproveito para emendar aqui a nossa primeira questão. Então, Mônica, nossa, muito obrigada por você estar aqui de verdade, assim, eu acho super interessante você ter aceito. Você está no Mulheres na Ciência, como a Priscila já falou, e a primeira questão que eu vou te fazer vai muito no sentido do que eu acabei de falar, desse seu cuidado com a pesquisa, desse seu cuidado com as suas interlocutoras. Então, assim, é muito evidente que nas suas pesquisas você vai demonstrar uma preocupação, né, de tratar de uma forma sensível um tema que é espinhoso, é um tema complicado, que são as mulheres revertidas ao Islã, que no caso são as mulheres brasileiras que por algum motivo se converteram ao Islã, mas são brasileiras, e essa é uma questão. Então esse tema ele já suscita várias questões e polêmicas, muito aquelas discussões em rede social, discussões na mídia, né, que vão ter sempre um viés ideológico, religioso, olhando aquelas mulheres como algo diferente, exótico. Então, eu queria que você contasse aqui para o nosso público um pouco de como você chegou nesse tema, né, nesse tema das pesquisas sobre as mulheres, de forma geral, o que você desenvolveu tanto no mestrado quanto você está desenvolvendo aqui no doutorado, e fala um pouquinho sobre a relação que você tem com esse tema, assim, pessoal, acadêmica. Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, agradecer a Priscila, agradecer ao Adriano, agradecer a Flávia pelo convite, quando a Flávia fala da questão da generosidade, né, então um convite tão generoso quanto esse que vocês me fizeram, então é um prazer enorme estar aqui, um prazer enorme estar entre amigos, estar mulheres na ciência. E as palavras da Flávia, eu faço as minhas palavras, né? Então, toda a admiração, todo o carinho, saiba que é recíproco. A Flávia também foi um grande presente, eu aprendo muito com a Flávia. Ler o livro dela publicado me trouxe várias questões também para trabalhar dentro do doutorado, na minha vida acadêmica, enfim, e realmente na vida pessoal, né? Nós conversamos muito de questões muito pessoais, né? Então, eu vejo que a conversa com a Flávia, além de ser uma conversa deliciosa, é uma conversa muito terapêutica, né, essa identificação, essa amizade, então eu só posso agradecer e agradecer também aqui em público, né. Em relação ao tema, né, quando a Flávia diz que é um tema espinhoso, realmente é um tema espinhoso, Flávia, porque eu vejo que os nossos temas de pesquisa dialogam principalmente com o próprio pesquisador, né? Então, muitos dos preconceitos, dúvidas que nós temos, inclusive da nossa própria vida, durante a pesquisa, esses preconceitos, eles vão se dissolvendo. Nossa, eu pensava assim, nossa, mas não é isso, então, né? Em relação a essa temática, como você mesma diz, né? E, acabei de falar, é espinhoso, mas eu fui aprendendo que eu estou falando com mulheres que são mulheres como eu. Então, quando nós criamos essa relação, eu não vejo, por exemplo, a Aisha, vou usar um exemplo de uma das muçulmanas, eu não vejo a Aisha como a Aisha muçulmana. Eu vejo a Aisha como uma mulher como eu, que tem as mesmas aflições, que tem as mesmas angústias, que tem os mesmos questionamentos. Existe, sim, né, um teor acadêmico quando nós estamos desenvolvendo a pesquisa, quando nós estamos conversando sobre a temática que eu pesquiso, mas eu percebo que é uma pessoa como eu. Então, desde o momento que eu entrei nessa área, e com toda a pesquisa que eu já fiz, eu sempre entendi, são pessoas como eu. Então, se eles podem, eu também posso, né? Eu tenho que tomar o cuidado acadêmico? Tenho, mas eu estou falando com uma pessoa, com uma mulher. Eu estou falando com uma mulher como eu falo com a Priscila, como eu falo com a Flávia, como eu falo com a minha mãe, né? Eu nunca aceitei e nunca entendi como o pesquisador lida com o outro como um objeto muito à parte da sua vida, né? Isso é uma das coisas que sempre me incomodou muito quando eu penso na academia de uma forma muito tradicional,
né? É claro que nós precisamos, sim, ter essa separação. Então, eu vou fazer a pesquisa, então tem alguns pontos que eu vou questionar, que eu vou levantar, mesmo que não agrade aos ouvidos da Aisha enquanto muçulmana. Mas eu preciso entender, eu preciso compreender, se ela estiver, obviamente, disposta a compartilhar, e ela sempre esteve, a Aisha é uma querida amiga muito especial na minha vida, além de ser uma pessoa que me ajuda muito em todas as pesquisas que eu faço. Então, eu vejo que quando você cria esse vínculo, essa empatia, e não vendo o outro como, vou usar uma expressão da Aisha, como um tubo de ensaio, torna-se menos espinhoso, né? Eu cheguei a esse tema, na verdade, desde o início da minha formação. Então, eu tenho uma formação em História, né? E desde a História, há 20 anos atrás, quando eu entrei, há mais de 20 anos, na verdade, quando eu entrei na primeira graduação, sempre o contexto feminino sempre me chamou a atenção. E o contexto feminino relacionado à questão religiosa, né? Então, eu venho desde a época estudando, pensando sobre essas questões. Só que quando eu pensei no mestrado, quando eu sempre fui muito próxima à arte, que é uma das questões que nós vamos conversar, sempre gostei muito de arte islâmica, por exemplo. Só que quando eu parti para o mestrado, eu falei, é agora. Então, é agora, então eu me preparei na história, me preparei até no turismo, que é uma curiosidade, até eu achei bem legal vocês levantarem essa questão, porque o turismo, para mim, eu entrei no sentido para explorar mais a cultura local das cidades, dos países, enfim, e associar isso, sem dúvida nenhuma, à minha disciplina de história, que eu dou aula já há mais de 20 anos também. A História e Sociologia. Quando eu fui para o mestrado, que era, falei, bom, é agora que eu vou dar forma, né, a tudo aquilo que eu já tinha pesquisado, a tudo que eu já tinha lido, e eu fiz uma viagem à Turquia. Foi uma viagem de lazer, de início, tinha sido uma viagem de lazer, mas como eu sou muito atenta, isso eu acho que é uma questão que o jornalista tem, o pesquisador também, né? Eu sou muito atenta às conversas das pessoas, eu sou muito atenta aos detalhes no sentido artístico, e algo que me chamou muito atenção quando eu fui à Turquia, não apenas ao país, não apenas Istambul, Ankara, as cidades que eu visitei lá, mas me chamou muito a atenção a quantidade de mulheres brasileiras lá, porque eu já sabia que eu encontraria, inclusive eu fui por conta disso, que eu encontraria um país não 100% muçulmano, mas predominantemente muçulmano, né? E óbvio que eu iria encontrar mulheres muçulmanas, que eu iria visitar mesquitas, mas a minha grande surpresa foi a quantidade de brasileiras que eu encontrei lá. E quando eu falei no início da nossa conversa sobre os preconceitos, a primeira coisa que eu pensei foi: as mulheres estão aqui porque ou elas vieram, gostaram do país e ficaram, ou porque elas se casaram. Então, foi a primeira coisa que veio, né? E foi o primeiro preconceito que já se desfez, porque eu acabei me aproximando de grupos de brasileiras lá, e conversando com elas me falaram que elas, na verdade, entraram para, que elas foram para a Turquia por conta da religião, que elas tinham se convertido aqui no Brasil, e elas queriam viver a religião, elas queriam ir para um país predominantemente muçulmano, e elas escolheram justamente a Turquia. Coincidência ou não, eu estava lá no momento onde, né, eu acabei encontrando essas brasileiras, e isso foi me dando mais ferramentas para montar o meu projeto de mestrado, né? Então, isso foi me dando mais escopo. Foi quando eu retornei de lá, eu falei, não, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero pesquisar.
E, coincidentemente, quando eu cheguei ao Brasil, eu acabei lendo várias reportagens do número de brasileiras que estavam se convertendo para o Islã e estavam procurando a Mesquita do Pari, da Liga da Juventude, que foi a minha base de estudos. Eu montei o projeto, né, organizei o projeto e acabei indo apresentar na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Fui muito bem aceita com essa temática do meu projeto, né? E acabei terminando o mestrado, enfim, me apaixonei pelo tema e continuo nele, e tenho certeza que não vou sair, porque esse tema me trouxe uma situação inesperada, que eu tenho certeza que a gente vai conversar sobre ela, né? Que foi realmente um presente onde eu ganhei 3 filhos. Então, a gente vai chegar nesse ponto, né, nesse assunto. Então, e não só, né, nessa questão mais afetiva, mas a necessidade que esse tema tem de pesquisa. Eu parabenizo você, Flávia, também, porque eu sei que você está nessa área, o quanto falta esse olhar sensível para mostrar ao mundo que nós estamos falando de mulheres como nós. Nós estamos falando de mulheres que o que as difere é um fator cultural, é um fator religioso, mas o que isso difere da Mônica enquanto Mônica católica, de uma família católica, o que isso interfere se eu estou com um hijab ou sem um hijab, por que eu aceito a freira católica, mas não aceito muitas vezes a mulher muçulmana pelo uso de um hijab, né? Isso não faz dessa mulher mais ou menos. Então, eu vejo a importância dessa pesquisa, a minha, a sua e de pessoas que estão nessa área, justamente para mostrar que estamos falando de mulheres como nós. Estamos falando de mulheres que buscam uma equidade, estamos falando de mulheres que buscam um espaço no mercado de trabalho. E muitas vezes o fato de um hijab ou o fato de uma crença, né, da prática do Ramadã, acaba impedindo realmente essa mulher de se posicionar no mercado de trabalho. E nós sabemos que reconhecimento cultural, reconhecimento identitário é fundamental, mas é de extrema importância o reconhecimento através da inserção dessa mulher no mercado de trabalho. Então, eu não posso pensar só nesse viés cultural se eu não penso nela no mercado de trabalho, ela precisa sobreviver, né? E então eu vejo que trabalhos como os nossos, né, e um espaço como esse aqui de discussão é um espaço que leva justamente a outras visões, né, que acaba levando realmente acaba levando aquele sujeito que desconhece por completo o Islã a um universo que ele não imagina, né, como é, na verdade, né, como é o universo religioso como qualquer outro, né? Mônica, a gente tem algo em comum. Assim como você tem com a Flávia, tem algo em comum comigo também. Eu já estive na Turquia 2 vezes. E eu fui para lá, a minha história também é bem bacana, porque eu fui para a Turquia, eu não vou lembrar mais tempo, porque assim, depois no tempo a gente para de contar, né? Mas é mais ou menos uma década, um pouco mais de uma década, eu dava aula num colégio católico, onde tinham freiras que usavam hábito, e a gente não estranhava, foi excelente você ter feito essa comparação, mas tinha uma menina, uma aluna, que ela queria fazer intercâmbio, e ela me trouxe uma proposta da entidade, lá da organização, né, que ia fazer a mediação. E eu achei interessante, entrei para ver, para falar para ela, mas descobri também que naquele momento que tinha uma possibilidade das pessoas aqui do Brasil receberem intercambistas também. E eu fiz a minha inscrição. E depois, passado um tempo, eles entraram em contato comigo e me deram 3 propostas de intercambistas, uma finlandesa, uma alemã e um turco.
E eu lembro que eu pensei assim, bom, quem é que tem mais a contribuir para mim no ponto de vista cultural? Aquele que eu acredito que é mais diferente, né? E aí o menino ele veio para o Brasil, ele ficou morando com a gente durante 7 meses. Eu fiquei muito próxima da família e fui para lá 2 vezes. Então, assim, tem muitas histórias mesmo para contar. Essa questão do preconceito aqui, quando eu fui, Mônica, eu fui sozinha, tá? O meu Eu marido também não fui quis ir. sozinha, Então, você deve ter também. ouvido as mesmas coisas que eu. Chegaram a As perguntar mesmas para histórias. Cuidado com o chá, não vai tomar o chá. Cuidado, você vai ser vendida, você não vai mais voltar. Nossa, você tem certeza que é isso? Mas o que que você vai fazer lá? Tem outros é, lugares a serem visitados. Cuidado, olha, lá tem muito machismo. Olha, e eu digo, Priscila, o tempo que eu também fui sozinha, eu fiquei quase um mês. Faltava uma semana para eu voltar, eu acabei visitando a Grécia, né, que é muito próximo, mas praticamente a viagem toda foi na Turquia. O tempo que eu estive lá, eu não me lembro de ter sido em nenhum momento desrespeitada por ninguém. Aliás, foi uma das viagens que eu considero com a maior riqueza cultural, porque é o diferente, né, para nós, aos nossos olhos, né? Então, estar dentro da Mesquita Azul, estar diante da fé das pessoas na mesquita, estar em Santa Sofia, andar pelos mercados, conversar com as pessoas, ver os tapetes. Eu acabei fazendo também amigos, um amigo muito querido lá, o Erdal, que ele me apresentou a loja dele de tapetes e como eles faziam aquela tapeçaria de forma manual. E foi uma coincidência também, porque o meu caso faz 8 anos que eu fui. Eu peguei o mês do Ramadã lá. E eu não entendia muito bem ainda como que eles faziam, né, os seus rituais dentro, como que era, né, viver o Ramadã. E eu cheguei bem no mês do Ramadã, então eu acabei até comendo alguns doces que eles fazem na Turquia somente nessa época. Participei de quebra do jejum, inclusive com a família dele. Foi uma experiência única, tanto que eu voltei de lá, falei, é agora, né? Então, tudo que eu já tinha lido é agora que eu vou colocar realmente em prática na vida acadêmica, dentro de um projeto de mestrado e depois seguir ao doutorado, enfim. Realmente, então, você entende o que eu estou falando, como eu também te entendo, porque vale muito a visita, é um país, assim, incrível, me recebeu muito bem, tenho amigos lá até hoje, e é de uma beleza que eu não consigo traduzir a beleza de cada cidade, de cada mercado, o cheiro que tem, o o cheiro. perfume que tem naquele lugar. Eu acho que o perfume dali, o perfume do chá de cereja, me falaram que era o chá da amizade. Foi justamente esse chá que eu tomei, que tanto me falavam, cuidado, cuidado. Foi o chá de cereja que me serviram e que chá, eu lembro do gosto até hoje, do cheiro, do perfume de cada lugar, os lenços maravilhosos. Enfim, é um país que realmente eu tenho um carinho muito grande. Sim. Eu lembro que quando estava para eu ir, eu ouvi umas coisas, tudo isso que você ouviu, o que vai fazer, mas teve uma especificamente que me marcou, porque veio de um professor de história que dava aula comigo, aqui em Campinas, e falou assim, olha, cuidado, viu? Você que tem, assim, essa beleza meio exótica, eles vão querer... Eu não sei o que é isso, mas tudo bem. Acho que quando a pessoa não sabe falar se é feio, se é bonito, coloca, é meio Só que é exótico. exótico, né? Você tem essa beleza meio exótica aí, ó, cuidado, hein? Vão querer te trocar por camelo, sabe umas coisas assim? E eu lembro, eu tô até com uma blusinha, essa blusinha, aquelas blusinhas comuns que a gente comprou na Hering. E quando a primeira vez eu fui no verão, depois eu fui no inverno, mas as 2 vezes eu levei casaco porque no avião é gelado. Então eu fui com a blusa por baixo e o casaco por cima. Quando o avião parou em Senegal para fazer uma parada, a gente não descia do avião. Então eles desligaram tudo, começou a esquentar e eu tirei o casaco. E aí a moça que estava do meu lado olhou assim, eu com blusa regata, né? Igual essa daqui, gente. Era só a diferença que ela era branca.
Falou assim, nossa, mas você vai lá assim, porque não sei. Aí começou, tipo assim, quase passou um sabão, sabe, dando um sermão em mim. Eu falei, não, eu vou assim, não, qualquer coisa eu coloco uma blusa lá, eu fico com o casaco. A hora que eu desci no aeroporto, a minha amiga estava com uma blusa idêntica, Ah, idêntica, parecia que tinha comprado na Hering junto comigo, só que a dela era preta e a minha era branca. E ela estava de bermuda, assim, na altura do joelho. Então, assim, como que as pessoas têm uma visão equivocada, né? Do que acha que é muçulmano, acho que todas as mulheres usam véu. A maior parte das meninas, das mulheres que eu conheci lá, que eu tive contato, não usavam por opção, e as que usavam era por opção também, né? sim, uma opção, É, sim. a questão, é uma sociedade machista. Até parece que a gente não está num dos países mais machistas e com elevadíssimo nível de feminicídio, né? Sim, 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 é isso que é engraçado, né? O tempo que nós estamos aqui conversando, quantas mulheres já foram agredidas moralmente, quantas mulheres já foram violentadas fisicamente? Aliás, a agressão moral é uma violência exacerbada também, né? E é engraçado isso que você disse, é como é o nosso olhar de salvador, né? Nós temos esse olhar, vamos salvar essas mulheres do machismo turco ou do machismo afegão, mas e muitas vezes nós não olhamos, né? Para as mulheres que vivem, aliás, para a própria pessoa que está falando, né? Muitas vezes que enfrenta essa situação, sim, de machismo, de feminicídio, essa questão do mercado de trabalho. Aliás, nós aqui, né? Priscila, Mônica e Flávia, como nós temos que provar o tempo todo a nossa capacidade profissional. O tempo todo nós temos que estar provando isso. Então, é engraçado isso que você mencionou, Priscila, porque a Turquia é perigosa, o Brasil não. É incrível, né? E é uma visão muito eurocêntrica também, né? Uma visão onde, mas o que você vai ver na Turquia? Por que você não vai a algum país europeu, né? Até a localização se perde, mas tem uma parte da Turquia que é na Europa? Não, mas estou falando assim, por que você não vai para a Inglaterra? Nada contra, muito pelo contrário, também acho um país lindo, mas é muito... É como aqui na América, né? Quando você fala, por exemplo, do México, a primeira coisa que se associa é Cancún, né? A cidade do México não existe, é só Cancún. E quando você fala que você vai à cidade do México, a primeira coisa, mas o que você vai ver lá? Né? Sendo que tem um dos maiores museus de antropologia e arqueologia do mundo está na cidade do México, que, aliás, é outra cidade, é outro lugar que eu fiquei encantadíssima. E o quanto realmente a visão eurocêntrica, aliás, estamos vendo isso claramente, né, diante desse conflito, o quanto que a visão eurocêntrica, ela tem cara, né, ela tem forma, né? Inclusive, esse foi uma questão que eu falei, inclusive, na nossa última live sobre o tema dos refugiados, dessa questão de uma xenofobia seletiva, né? Então, quais são as políticas europeias para a imigração? Mas por que para agora, para essa crise dos ucranianos, eles acionaram mecanismos e países que até então eram anti-imigração, tipo Hungria e Itália, inclusive a Polônia mesmo, começaram a receber essas pessoas, né? Aí me preocupa muito, porque novamente a gente vendo agora, em pleno 2022, como que isso pode estar acontecendo ainda? A gente ainda tem um padrão duplo moral de quem é mais humano, ou de quem merece mais viver, ou de quais pessoas têm o direito real à migração, sendo que o direito de migração deveria ser universal, né? A pessoa migrar por uma condição de vida, pela sua existência mesmo, pela sua vida, não deveria fazer com que a pessoa fosse impedida de acessar algumas regiões, né? Sendo que teoricamente, o mundo está aí para isso. As migrações acontecem de sempre. É histórico até. Há 4 anos atrás, eu estive na Polônia e eu perguntei sobre essa questão da migração, né? E a resposta foi não, nós recebemos sim. Só que nós recebemos desde que sejam, em sua maioria, católicos. Quer dizer, nós estamos falando de sírios,
onde a Síria também é outro país predominantemente muçulmano, né? E aquilo me chocou muito, porque eu tinha acabado de visitar, diante da Cracóvia, eu tinha acabado de visitar Auschwitz. E era o mesmo discurso que eu estava ouvindo, né? Era o mesmo discurso seletivo, como você diz, né? Tem cara, né? Tem cara. A migração, infelizmente, ela tem cara. Com certeza a Flávia já ouviu isso, e a Priscila e o Adriano também, quem está aqui nos ouvindo. Mas a Ucrânia não tem, né, esse problema de guerra. Agora, a Síria já é comum mesmo, né? Nem me espanta. Mas lá é comum. Não, não é comum. Como assim comum? Ou seja, olha o preconceito que já se tem dos países, né, da cultura local. Então, eu estou associando de uma forma direta, né? Mas é muçulmano, então é terrorista, já estão acostumados com isso. Agora, a Ucrânia, não, né? E isso lida também com a questão da nossa memória coletiva, né? Uma coisa é você ver as imagens de mulheres negras carregando seus filhos dentro dos botes, né? Para atravessar atravessando os mares. Outra coisa é você ver uma mulher, né? Uma mulher loira, né? Uma mulher clara carregando seu filho, né? Uma vestimenta ocidental, vamos dizer assim, né? Então isso me choca. Agora a mulher, né, africana já não me choca, né? Não, e é incrível isso, né? E eu acho que você falou tudo. Então, realmente, a migração tem cara, tem cor, tem religião, tem região do mundo em que ela é permitida, né? Porque todos aqueles navios que estavam navegando no Mediterrâneo e que eram pessoas que estavam migrando, buscando melhores condições de vida, assim, não morrerem em uma guerra, a própria tragédia dos sírios, que é viver numa guerra civil que está acontecendo hoje, gente, ainda continua 11 anos de guerra. Primavera Sim. Árabe ainda tem 11 anos de guerra na Síria, e as pessoas se comovem com alguns fatos. Então, se comoveram com a questão do menino que foi encontrado morto na praia, um menino de 3 anos. Aí trouxe uma comoção internacional, digamos assim, teve muita mídia, mas depois aquela questão ficou de lado. E aquelas pessoas que estavam vindo dessa região do mundo, que também tem aquilo, Ásia, Oriente Médio, Norte da África, fica uma coisa toda misturada, e todo esse povo aí, as pessoas veem como aqueles que são os estranhos, aqueles que têm outra religião, aqueles que são uma ameaça à nossa segurança nacional, aqueles que... Aí tem vários discursos que são acionados para fazer o quê? Medidas que são xenófobas, medidas que não vão trazer nenhum bem para ninguém, nem para a própria sociedade acolhedora, porque se a sociedade acha que vai ficar super íntegra se ela ficar igual, sinto informar, isso não acontece, né? Então, muito... Eu acho muito interessante a gente pensar nisso agora, porque está acontecendo agora essa crise de refugiados, não tem muita gente discutindo as denúncias de racismo, as denúncias dessa xenofobia seletiva nesse caso, e não tem muita gente falando, poxa, por que a gente está tratando essas pessoas de forma diferente? Você acha que alguém pode ser mais humano que alguém, né? Então, eu acho que essas são questões que tocam muito a gente, assim. Eu sei que te tocam de uma forma importante também, como tocam a mim, a Priscila e o Adriano. E esse espaço aqui também do canal, que a gente já trouxe essas discussões mais específicas sobre refúgio também. A gente trouxe a pesquisa da Érica, a gente trouxe a live, mas é um assunto aqui que a gente vai acabar abordando daqui a pouco também. Gostaria só de fazer uma breve colocação, lembrar que o papel da mídia, da cultura, né, da indústria cultural, melhor dizendo, do cinema, de Hollywood, para ser mais específico, né, tem eu acho que ele ainda está disponível no YouTube. Eu conhecia com um outro título, mas parece que ele foi traduzido para o Brasil para Filmes Ruins, Árabes Maus. Né? É como Hollywood representou sempre na história o que a gente chama de mundo árabe. Né? O vilão, o terrorista, né? Ou, repetindo, acho que pela enésima vez, um exemplo que eu tive aqui em sala de aula, quando o aluno, ao ver que eu coloquei na lousa o título Oriente Médio, ele perguntou para mim se era hoje o dia que eu ia falar daquele lugar que só tem gente louca, né? Falei, como assim gente louca? Gente que se explode, né? Então, esse é um ponto. E o outro, né, para a gente ver como
a humanidade em geral vai hierarquizando, né, esse direito à migração, ao refúgio, essa cara. Não se fala mais nada de África, né? A África acabou, sumiu, né? Então, assim, outro caos que eu vi na época, quando as imagens sobre o genocídio de Ruanda aconteciam, não me lembro se numa feira ou numa fila de supermercado, né? Dois senhores, assim, completamente pasmos com aquelas imagens, falam assim, você viu lá, tal? Ah, sim, mas lá é normal, porque lá é tudo tribo. E acabou a conversa, tá? Então, assim, é tudo tribo, eles são assim mesmo, a Síria sempre teve guerra, né? A África eles se matam assim, sempre foi. E o mais incrível é que isso ganha uma força imensa, né? No mundo onde a gente tem as redes sociais hoje, que são muito boas, né? Em diversos aspectos, mas são terríveis na mensagem curta, simplista, rasa e discriminatória, né? Eu não duvido se daqui a alguns anos a Globo não vai fazer uma novela sobre os refugiados ucranianos, mas os refugiados angolanos, sírios, bolivianos, haitianos, esses nunca são tema de novela, né, gente? Ou como o noticiário do Netflix, que tanto sucesso voltou a fazer, né? Que fala da Revolução da Praça Maidan, que tudo bem, é um documentário, você vê, mas é um documentário extremamente tendencioso, né? Você percebe ali, é bom para você ver isso, né? Mas, assim, quem vê aquilo acha que existiu o bem e o mal, e o bem derrotou o mal, e olha só no que deu, quer dizer. Isso é 2014, não se fala nem do anterior. Surge do nada o problema, né? Ele faz, puf, o problema aparece, né? E as pessoas desinformadas, né? As de bom ou má vontade, absorvem aquilo é verdade, o que não se encaixa ali, né? Passa por cima, né? E aí nós temos essas interpretações distorcidas da realidade que geram os nossos comportamentos extremamente preconceituosos, né? Então, Mônica, e continuando, né, nisso que eu falei anteriormente, né, antes do Adriano, é a questão do refúgio, né? Então, eu sei da tua trajetória e da sua relação com o tema, mas eu queria que você explicasse mais. Então, assim, esse seu envolvimento com a causa do refúgio, ele já começou há alguns anos, né? Que isso eu sei. Quando você foi atuar numa ONG que estava lidando especificamente com o acolhimento de sírios, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência e a relação especial que você tem com uma família síria que está aqui em São Paulo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho mais com a gente e dividisse toda essa experiência. Bom, eu sempre fui muito próxima à questão do trabalho voluntário. Eu sempre acreditei no trabalho voluntário, independente da área que você queira atuar, né? Eu hoje estou atuando no Grupo Emancipa como professora, né, de História, e eu digo que é um dos momentos mais especiais, né, quando eu entro em aula com eles, porque o trabalho voluntário, ele nos faz crescer muito, né, porque você está diante de realidades, muitas vezes, que você não convive, que você conhece na teoria, que você conhece por estudar, que você conhece pela leitura de um livro, mas quando você está junto, né, quando você está em meio ao grupo que você está trabalhando, o quanto você recebe doação, na verdade, né? Eu costumo dizer que você recebe muito mais do que você está doando, né? E foi no período do mestrado, eu tinha na época a Liga da Juventude Islâmica no bairro do Pari como a minha sede de estudos. Por quê? Porque na época, e agora ele voltou novamente, eu acho que de tanto que nós pedimos, ele voltou de Curitiba, o Sheik Rodrigo Rodrigues, que ele é brasileiro, ele era o sheik da mesquita. Lembrando que sheik não são homens ricos, donos de poços de petróleo, mas sheik em árabe significa o ancião, né? Então é o ancião não no sentido da idade em si, mas no sentido do conhecimento, no sentido da sabedoria, e aquele que vai compartilhar o seu conhecimento sobre a religião e sobre a vida, enfim.
E na época, isso tem 6 anos, o sheik da mesquita era o sheik Rodrigo, como eu disse, e ele é brasileiro. Então, o que eu associei? Se eu pesquiso mulheres brasileiras, acredito que na mesquita com um sheik brasileiro nós teremos um número maior, né, de mulheres brasileiras, até por conta do idioma, até por conta da aproximação mesmo com a cultura brasileira, mesmo estando dentro, né, de uma mesquita. E eu comecei a frequentar, fui muito bem recebida. Sheik Rodrigo Rodrigues, ele colaborou extremamente com a minha pesquisa de mestrado. Passávamos assim durante a semana horas tomando café, conversando, e ele me convidou inclusive para participar das aulas que ele ministrava e voltou a ministrar novamente aos sábados na Liga da Juventude. E aí eu estava em uma aula no Mackenzie, e nós estávamos discutindo justamente sobre a questão da infância refugiada. E isso me despertou para a escrita de um artigo. Fui à mesquita, conversando com o sheik Rodrigo, falei, sheik, como eu poderia chegar próximo à questão da migração? E você mencionou o Alan Kurd, né, alguns minutos atrás, Flávia. E aquela imagem realmente, assim, mexeu muito comigo, mas ela continuou, não é no sentido assim, eu vi, né, e até que ponto isso a Susan Sontag discute muito, né, nos seus textos, nos seus livros, até que ponto que a imagem realmente, ela traz a consciência do momento que está sendo vivido para que aquela imagem chegue aos nossos olhos, né? Então, a Susan Sontag, os textos que ela produziu em vida, enfim, são textos muito preciosos para a nossa pesquisa, né? Ela não fala especificamente sobre a questão muçulmana, mas o olhar atento à fotografia, à imagem e à formação, a consciência que se forma, né, em torno da imagem. E quando eu vi aquela cena, eu comentei com o sheik Rodrigo, eu falei, aquilo mexeu muito comigo, eu preciso ajudar a infância refugiada está chegando aqui. Claro, como eu estava dentro de uma mesquita, a questão síria, né, por conta da guerra, por conta da questão muçulmana, ali era muito próximo, e ele me indicou a Oásis Solidário. A Oásis Solidário, na época, era uma ONG que recebia refugiados, recebia migrantes, não apenas sírios, mas na época o número maior, né, que eles estavam recebendo eram os sírios. E eu comecei a frequentar lá, ajudando da maneira que eu podia, né, como eles também me ajudaram muito, fiz uma parceria com o colégio também onde eu trabalho, alunos foram lá, nós passávamos a tarde, fazíamos o trabalho com a questão da Polícia Federal, de acompanhar refugiados até lá, até que eu fui muito pega de surpresa, porque eu estava assistindo uma aula de português para refugiados, e eu ia durante a tarde, né, lá. Mas uma segunda-feira eu falei, não, eu vou à noite, que eu quero conhecer a aula para refugiados, né? E aí eu estava sentada assistindo a aula, e aí se aproximou um garotinho com uma camiseta de Super-Homem, que eu lembro dessa camiseta até hoje, e ele me perguntou num português, assim, bem ruim ainda, se eu era professora. Eu falei, sim. Ele falou, eu estou com um desenho, porque ele estava com um desenho que ele tinha que nomear o corpo humano. E aí ele sentou-se ao meu lado, aí ele disse assim, você pode me ajudar nessa lição? Eu falei, claro. Aí ajudei. Quando eu devolvi a lição, falei, você precisa de mais alguma coisa? Eu posso te ajudar em mais alguma coisa? Ele falou assim, eu preciso de você. Naquele momento, aquele olhar assim para mim, eu não consigo traduzir o que eu senti. Não sei se foi um reencontro, como muitas religiões dizem, né? Não sei traduzir, mas também acho que hoje eu não preciso entender o que foi, sabe? Mas
foi um amor ali, um amor para poder ajudar, para poder... O que eu poderia fazer para amenizar a dor daquela criança, de tudo que ele tinha visto? Porque eu olhava para ele e pensava o que aquela criança tinha visto na Síria, o que ela tinha deixado para trás. Perguntei sobre a mãe, com quem que ele estava, ele me apontou para a mãe e 2 irmãos dele. Ele veio com a mãe, o pai e os 2 irmãos para o Brasil. Na época, eles me contaram que eles vieram com um pouco mais de $100 no bolso. E eles moravam ali, próximo à região do Brás, ali no Pari. E ele me deu um telefone, um número de telefone. Isso foi numa segunda-feira, durante a semana mesmo, eu fui à casa deles. Foi próximo ao feriado de Páscoa. Eu fui na Semana Santa para católicos, né? E eu me lembro que eu levei chocolate e um super-homem para ele, por conta da camisetinha, como um presente de aniversário, porque, coincidentemente, ele ia fazer aniversário na semana seguinte, ele faz aniversário em março, e ele faz, junto comigo, inclusive, aniversário, né? E aí, a ONG ia preparar um aniversário para ele, ele me convidou. Eu falei assim, não, é claro que eu vou, mas antes eu queria levar algo a você, né? Quando eu cheguei, era um prédio com muitas deficiências. Já me perguntaram, mas você teve coragem de entrar? A primeira coisa que eu pensava é, se eles podem, eu também posso, né? E de lá para cá, criou-se um vínculo de amizade, de respeito muito grande, de troca de informações. Então, naquele mesmo ano, eles são muçulmanos. Naquele mesmo ano, eu participei com eles do Ramadã. No final do ano, ele queria entender como que era o Natal, né? Eles vieram à minha casa, passamos o Natal. Claro que eu respeitei sobre a questão cultural, alimentação, então eu tive todo esse cuidado também. Mas mesmo se tivesse a minha mesa, né, coisas que eles não comeriam, eu não teria problema, porque eles tinham que conhecer quem eu era, quem era a minha família, do jeito que nós somos, né? Como eu também estava conhecendo eles do jeito que eles eram. Então, uma das coisas que nós sempre comentávamos é a verdade, né, a sinceridade será a nossa... será o que irá abençoar a nossa amizade aqui, né? Então, eu digo isso porque muitas vezes, quando eles me contavam sobre a Síria, o que ele tinha visto, o medo que ele sentia quando ele via tanque de guerra, que ele entrava debaixo da cama, aquilo me emocionava demais, né? E eu falava para ele, falava assim, vocês vão me contar hoje até onde a dor que eu estou sentindo vai suportar, depois vocês me contam mais, né? E aí nós fomos ficando muito próximos, eu fui estudando cada vez mais o Islã, inclusive com eles frequentavam a mesma mesquita. Eu comecei a frequentar o curso de leitura do Alcorão, o Mustafa ia comigo, ensinava muitas coisas, como eu também falava muitas coisas aqui, e o que eu sentia quando se falava, eu ouvia e ouço, né, muito sobre a ideia do acolhimento, né? Então, o que é acolher, o que é respeitar, eu vejo que o acolhimento é algo que você mantém diariamente com o outro. Então, não é apenas a doação do alimento em si, mas é você entender o que o outro tem para dizer, né? Ouvir o que o outro tem. Porque muitas vezes não é o alimento. Eu me lembro de uma situação em que a mãe dele não fala língua portuguesa ainda hoje, e hoje ela ainda entende um pouco, mas na época era pior ainda, e ela me ligou. Eu vi o número dela, assim, era um telefone, só que eles tinham, aí eu vi o nome ali, aí ela só falou assim, Mônica, Mustafa. Aí eu não ouvi, aí ela passou o telefone para ele falou que eu não estou muito bem.
não estou muito bem. E eu fui à casa dele, levei, inclusive, algumas coisas, né? Eu falei, então vamos tomar um café juntos, enfim. E eu percebi que a minha presença, ele não queria, não era o alimento em si, era a minha presença, porque eles estão aqui, eles vieram e estão ainda sozinhos, né? E então, o que ele queria naquele momento era alguém além da mãe, além do pai, além dos irmãos. Então, ele estava realmente acamado, enfim. Quando eu cheguei, nós começamos a conversar, eu fui brincando com ele, ele levantou de lá. Então, o acolhimento é o entendimento ao outro. O que o outro está, o que o outro quer de você, né? Como da mesma forma que teve uma vez que foi, eu acho que foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, porque eu não sou mãe biológica e eu ouvia muito da minha mãe, né? O amor da mãe, o amor da mãe. E aí, aqui no Brasil, nós temos o Dia das Mães, ele foi para a escola, né? Porque eu tomei a frente de tudo, então escola, vestimenta, parte de saúde, não só dele como da família. E aí ele falou assim, eu tenho um presente para você. Para mim, ele falou assim, você sabe que na minha escola nós fizemos um desenho do Dia das Mães. Eu falei, que legal. Aí nós estávamos, porque ele sempre... Ele falou, eu gosto de tomar café, sempre tomar café. Eu falei, então nós vamos tomar um café e você... Ele, então eu vou levar o presente. Eu falei, então você leva o presente que eu quero ver o presente. Aí ele falou assim, você sabe que na escola nós fizemos um desenho para o Dia das Mães, porque aqui no Brasil vocês têm um dia que é o domingo, né? Eu falei isso. Ele falou, na Síria não, na Síria é feriado nesse dia. Aí eu falei, nossa, que legal, Mustafa, aqui não, mas aqui é um domingo. Eu falei assim, então agora você vai pegar essa cartinha que você fez, o que você... Aí ele mostrou, né, de longe, eu falei assim, não, você vai pegar essa cartinha e você vai entregar para sua mãe no domingo, que aí é o domingo que é o Dia das Mães. Aí ele falou assim, não, mas a cartinha não é para ela. Eu falei, não, mas se você fez o Dia das Mães, você tem que entregar para sua mãe, né? Aí ele pegou e fez assim, eu não sei falar isso, porque chega a doer o meu coração, até eu me emociono quando eu lembro disso. Ele falou assim, porque chega a doer o meu coração o amor que eu sinto por você, porque você foi a pessoa que nos acolheu aqui. E aí ele me deu essa cartinha, que eu tenho essa cartinha comigo até hoje. Ele falou, você é a minha mamãe brasileira. Naquele momento eu lembrava da minha mãe falando do amor de um filho, né? Porque eu perdi meu pai muito cedo e minha mãe teve que lutar muito, né? Para criar eu e meu irmão. Eu lembrei da minha mãe naquele momento. Aí ele me abraçou assim, muito apertado, assim, aí o olhinho dele encheu de lágrimas. Eu falei, Mustafa, eu não sei nem o que falar. Ele falou, eu também não sei, mas o silêncio já diz muita coisa, né? Ele falou assim, você sabe que quando eu saí da Síria, eu não sabia que eu ia vir para o Brasil. Eu cheguei, as malas estavam arrumadas e aí minha mãe falou, vamos para o Brasil porque a guerra chegou aqui em Damasco. Ele falou, aí eu pensei, o que eu vou encontrar no Brasil? Quem eu vou conhecer? Porque eu estava deixando a minha avó, minha avó já tinha ido para a Alemanha. Ele falou, e aí eu não imaginei que eu iria ter mais uma mãe. Ele falou, e eu aprendi a não olhar para trás quando eu saí de lá. Ele falou, mas hoje eu quero olhar para trás e pensar na Síria que eu deixei, porque um dia eu quero levá-la à Síria para mostrar o meu país para você. Então, hoje, assim, a questão da migração e do refúgio, e depois da minha experiência com o Mustafa, eu me aproximei da Missão Paz com o Padre Paulo, que faz um trabalho lindo com migrantes e refugiados. Fui para a Cáritas, aí eu fui me especializando, estudando, lendo mais sobre o assunto. E hoje, não só com eles, mas eu acabei tendo contato com muitos outros migrantes e refugiados, outras pessoas que são meus amigos, né? Pessoas muito queridas, então são venezuelanos,
são africanos, são haitianos que estão hoje na minha vida. Então, eu digo que a pesquisa sobre mulheres brasileiras, por isso que eu comentei na pergunta anterior, a pesquisa sobre as mulheres brasileiras acabou me trazendo algo que foi muito mais além do acadêmico, que é entender essa questão desse amor materno, do que é o acolhimento, do que é o companheirismo, do que é a amizade. E hoje nós estamos juntos até hoje, né? Assim, nós nos falamos todos os dias, tanto com a mãe, com o pai, com os irmãos, e são pessoas que eles me ajudaram demais, né? Porque às vezes a gente fala, mas você ajudou? Eles me ajudaram muito. Eles, assim, são pessoas que eu falo para eles, vocês trouxeram em mim a melhor parte do que eu sou, assim. Então, são pessoas que hoje... E o quanto que é importante, eu tiro uma grande lição disso, o quanto é importante nós estarmos abertos, né, para as surpresas da vida e para a diversidade. Porque eu aprendi palavras árabes, eu comia comida árabe, eu li o Alcorão com eles, como eles comeram comida brasileira, como ele adora a coxinha, como ele adora o brigadeiro, como ele adorou, por exemplo, ir à festa junina, ir ao carnaval que eu levei, da mesma forma que eu fui a casamento muçulmano. Então, o quanto é importante, o quanto a diversidade, a pluralidade nos faz crescer. A gente teve algumas entrevistas aqui, a Karine Michiaito, ela falava, né, que muitas vezes questões geopolíticas têm que ser deixadas de lado e lembrar que em conflitos pessoas estão envolvidas, né? E aí bate com uma coisa que eu talvez ainda tenha tempo de me aprofundar um pouco, o quanto o sentimento nacionalista é uma tragédia para isso, né? Ele quer mostrar a Síria dele, mas não a Síria Estado, ele quer mostrar o lugar onde ele vive, onde ele tem seus laços, né? Ele quer compartilhar isso com você. O nacionalismo destrói isso, né? O quanto o nacionalismo é intrincado com o patriarcado, né? E eu não sei se você vai tocar nesse assunto, nesses outros casos. Numa dos vídeos do YouTube que você estava contando a história dele, quando ele foi para a escola pública, né, ele sofreu uma violência muito grande, procurava uma bomba na mochila dele, né? Sim. Isso também é uma outra coisa que é tabu aqui no Brasil, porque o brasileiro é cordial, o brasileiro é gente boa, o brasileiro, né, é só mulher islâmica que sofre violência, aqui não. Então, essa é outra coisa a se destruir no sentido de desmoronar e se reconstruir em cima de outras bases, né? Então, eu acho muito forte a questão do nacionalismo, né? Você vai falar da Síria, a primeira coisa que eu perguntar, você é contra ou a favor do Bashar? Certo? Então, escuta, você não pergunta o que ele está precisando, né? Como você fez uma pergunta tão natural, ele disse assim, eu preciso de você, né? Então, assim, a gente perdeu o nacionalismo corroeu essa identidade, essa alteridade, né? Não a identidade. A identidade tem dúvida, mas é a alteridade de enxergar o outro. A gente enxerga um inimigo, a gente enxerga uma ameaça, né? A cultura, uma ameaça física. Você tem que o orgulho nacional, né? Te coloca acima do outro, naturaliza a violência. Então, eu acho que o que você acabou de relatar, ele desmonta todo esse quadro. Por isso que muitas pessoas, né? A Priscila chora, mas tem gente que não vai, por exemplo, não vira as costas e vai embora, não quer ouvir isso. Porque se for tocada por isso, muda por completo a visão disso tudo, né? O que eu vejo, a ideia, né, quando se fala de conflito, é exatamente isso que você falou. Nós esquecemos que são seres humanos e principalmente se esquece, Adriano, das crianças. Porque quando nós pensamos na questão da migração e refúgio, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, nossa, essa pessoa precisa chegar num outro país, ela precisa de um trabalho. Só que essa família que chegou, ela chegou com uma criança. Essa criança precisa do trabalho da mãe, porque ela precisa sobreviver, sim, mas ela precisa de uma atenção especial. Por exemplo, a questão quando o Mustafa chegou aqui, ele chegou com 10 anos. E quando ele chegou, uma das coisas que eu pensei esse menino, ele está com 10 anos. Bom, então ele passou
parte da infância dele num país em guerra. Ele passou, então, parte da infância dele em um país onde ele não tinha acesso a uma exposição de arte, onde ele não tinha acesso ao que era um cinema, ou que era uma peça de teatro, o que era música, o que era literatura, e num país tão rico culturalmente. Assim, mas eu também não posso despejar nele o que é nosso sem ouvir o que é dele. Então, quantas vezes eu sentava com ele em livrarias e pedia, falava, vamos à parte árabe, vamos conhecer, eu quero que você me apresente. Aí ele falava do que ele lembrava, assim, dos autores da escola, das músicas, da comida. Eu cheguei a encontrar com ele livros de gastronomia árabe, que ele me contasse a cultura dele, né? E aí eu fui apresentando a nossa. Uma peça de teatro, a primeira peça de teatro que ele assistiu comigo foi o Saltimbancos. E todas as vezes que nós saíamos de uma peça de teatro, de um cinema, de uma exposição, sentávamos para conversar sobre a exposição, sobre o teatro. Conversei com ele sobre o que era o nosso carnaval, como que era, eu levei ao Sesc para ele conhecer, o que era uma festa junina, quais eram os doces de festa junina, e eu perguntava qual era a festa típica que tinha lá na Síria, que você ia. Aí eu lembro que ele fez um doce uma vez para mim, ele falou, vou fazer um doce para você. Então, nós esquecemos que as crianças têm algumas particularidades que se diferem do que o adulto precisa. Eu lembro que eu encontrei para ele uma pizzaria árabe, falei, vamos comer, você vai me mostrar a pizza árabe, e eu vou mostrar a minha pizza para você, né? E o estar junto. O que ele queria era a minha presença, não era, ela vai trazer financeiramente, não era essa a questão, né? O que ele queria era a minha presença. Eu me lembro de um momento, e o quanto que eu aprendi também. Eu estava com eles numa feira árabe, na época foi cedido um espaço da prefeitura em São Paulo para que eles pudessem montar uma feira árabe. E eu lembro que aquele sábado eu estava com dinheiro assim comigo, eu falei, bom, eu vou comprar um rádio, que eu queria comprar um rádio para o meu quarto. Eu estava ali sentada com ele e ele falou assim, eu posso fazer uma pergunta? Eu falei, claro. Onde que aqui no Brasil tem que eu posso comprar? Porque ele não falava São Paulo, ele falava Brasil. Onde que aqui no Brasil eu posso comprar uma bicicleta usada? Eu falei, bicicleta usada? Eu falei, Mustafa, eu não sei onde que vende bicicleta usada. Não, sabe por quê? Porque na Síria tinha uma bicicleta. E eu queria uma bicicleta. Aquele dia, Adriana, eu parei, eu falei, gente, mas o que é um rádio se eu posso ouvir o rádio da minha mãe? Falei, Mustafa, quando terminar a feira árabe, nós vamos sair, a gente vai atrás da bicicleta usada. E nós fomos a Decathlon. E aí eu comprei a bicicleta, a joelheira, o capacete. Aquele dia, e eles estavam nesse prédio no Paris, que era praticamente um prédio de invasão. Aquele dia, ele emocionou todos que estavam dentro daquela loja ali, daquele setor. Ele andava com essa bicicleta, o sorriso, a felicidade. Ainda eu pensava comigo, eu falava assim, esses minutos que esse menino conseguiu esquecer o que ele passou lá, os irmãos dele, os 2 irmãos foram presos, né? Porque eles estavam saindo da Turquia, eles estavam saindo da Síria, porque quando a guerra chegou em Damasco, eles receberam em casa o uniforme para participar do fronte. E eles ficaram muito assustados, o que eles fizeram? Eles tentaram ir para a Turquia, que eles tinham um amigo da família na Turquia. Quando eles estavam virando ali, passando a fronteira, eles foram pegos. Aí foram presos, torturados por 33 dias. E o Mustafa me conta que eles ficaram, a mãe e ele sentados na porta de casa esperando. O menino estava à volta dele, né, dos 2. Aí o pai pagou o resgate dos meninos, aí eles vieram para o Brasil legalmente, com documento. Mas uma criança, eu estou falando de uma criança me contando isso com 10 anos de idade.
eu estou falando de um adulto, né? Estou falando de uma criança de 10 anos. Então, eu pensava, o que eu puder fazer para amenizar essa dor, eu vou fazer. É o que estiver dentro do meu alcance. E aí eu comecei a perceber que o que estava no meu alcance era a presença, era estar junto. E aí eu fui muitas pessoas me falavam, ai, mas você está gastando o seu tempo com isso. Aí eles vão voltar para si. Eu falei, que bom que um dia eles voltem. É o que eu mais quero, que eles voltem um dia, porque eles estarão na origem deles, no que eles querem. Eu falei, não vai interferir o amor que eu sinto por ele, pela família toda, pelos 3 meninos, pela mãe, pelo pai. E não era perder o tempo, era o contrário, eu ganhava muito com isso, eu ganhava um tempo muito grande, porque estar ali, olhar para ele, o dia que nós fomos ao circo, eu falei, você já foi a um circo? Ele falou assim, o que é circo? Eu falei, vou levá-lo a um circo. E o quanto isso me remetia à minha infância, coisas da minha infância. E eu falo, Adriano, o Mustafa, ele é o meu melhor, maior amigo que eu tenho, amigo que eu digo no sentido menino, né? E assim, a conversa, ele me entende com o olhar, como eu entendo ele também. A relação que eu tive com a Flávia, assim, da gente conseguir se falar com o olhar, é a relação que eu tenho com ele. Assim, eu lembro na escola, que aí eu acabei levando ele para onde eu dou aula, o pátio podia estar cheio. Quando eu descia, ele olhava assim para mim, é como se, ele, sabendo que eu estou ali, ele estava seguro. Então, é uma amizade realmente muito grande. E, como eu disse, se eu não tivesse aberta para isso, se houvesse essa diversidade, esse respeito ao que é diverso, e esquecer realmente esse ponto nacionalista, né? Não queria saber de política ali naquele momento. Eu era uma criança que estava ali na minha frente, que eu precisava da minha atenção, e ponto, é isso que ele precisava. E o quanto realmente você colocou algo fundamental, o quanto a gente esquece isso. Né? O quanto a gente olha para a Ucrânia e olha para a Rússia, o conflito, mas é aquelas crianças russas que estão ali, aquelas crianças ucranianas que estão ali, as crianças sírias que estão vendo aquele, eu vejo pelo Mustafa. Quantas vezes ele já me ligou aqui chorando de ver as imagens da televisão. Quantas crianças africanas, quantas crianças haitianas vendo tudo isso. Então, nós esquecemos que existe o lado humano, né? Existe o outro lado. Né? Aqui está a cartinha por dentro, né? Ele escreveu "Eu te amo" em francês, que ele sabe que eu estudava francês, em inglês, em português e no árabe. Em árabe. Fez o envelope aqui, ó, ele colocou aqui a cartinha, ó, Mônica e Khaled, olha que bonitinho. E aqui, por conta da viagem, né, que vocês têm essa vontade de viajar em algum momento, e eu acho muito bonito o que vocês contaram. Eu vou falar um pouco sobre o livro, o livro, que é esse aqui, Mônica e Khaled, a Mônica e o Mustafa, o Khaled, tem os 2 nomes, eles contam a história dos dois. Então, é um livro muito bonito, que a gente tem um lado contado pela Mônica e um lado contado por ele. Então, é um livro maravilhoso, assim, vale muito ler, e a gente se emociona a cada palavra, a cada ilustração que a gente vê. E do outro lado também a gente começa com a parte da Mônica. E aí eu queria pedir licença, Mônica, se você achar que tudo bem, eu queria falar um trechinho do livro, que eu acho que é uma questão que me tocou muito, assim, eu conheço a história, mas você me deu o livro ano passado, e aí quando eu li, eu comecei a chorar, assim, e minha mãe, mas o que aconteceu? Eu falei, mãe, você precisa ler isso. Inclusive, minha mãe ganhou um livro, ela também leu e chorou, se debulhou em lágrimas, foi uma coisa assim, mas eu acho muito bonito esse trecho que você fala do momento que você encontra o Mustafa pela primeira vez, né, que ele vem te perguntar a questão da tarefa que ele ia completar, né. Eu gosto especificamente desse trecho que você fala assim, não sei ao certo descrever o que senti quando olhei o Mustafa pela primeira vez.
No fundo da minha alma, eu sabia o que estava sentindo, mas era difícil explicar. É como conceituar liberdade. Há uma dificuldade em conceituar o termo liberdade, mas todos nós sabemos o que é de fato. Eu estou arrepiada agora, entendeu? Eu fico arrepiada em ler e compartilhar essa história de vocês, mas é muito bonito como isso tudo foi colocado, né? E esse é um tema que a gente vai trazer agora. Sim, eu realmente eu não consigo descrever, né? E quando eu falo da liberdade, porque realmente quando eu penso até em questões que eu sempre trabalho em sala de aula, uma das maiores dificuldades que eu vejo com alunos, na aula de sociologia, na aula de história, o que é ser livre, né? O que é não ter o peso que nós temos no dia a dia. Então, como a gente define a liberdade? Né? Porque, inclusive, depois que eu comecei a ler mais Susan Sontag, eu comecei a ver que nem o meu lazer era livre, né? Nem tirar uma foto era livre. E foi exatamente isso, assim, quando eu olhei, quando o Mustafa olhava para mim, eu olhava para ele, eu não sei descrever, é exatamente esse conceito. Todos nós sabemos, todos nós imaginamos o que é liberdade, mas a gente não sabe conceituar essa liberdade. Então, é a mesma coisa, eu olhava para ele, eu não sei conceituar o que eu senti, sabe? Eu tenho certeza que foi recíproco também. Ele poderia ter sentado próximo a qualquer outra pessoa que estava lá. Por que ele veio sentar bem ao meu lado? Né? E eu já frequentava essa ONG, né? Mas por que ele especificamente, né? Então, são algumas questões, assim, que me faz pensar muito, né, enquanto ser humano, enfim, mas é uma história, eu digo, que é o maior legado que eu tenho na vida, sem dúvida nenhuma, a história com ele, com a família, enfim. E com essa aproximação que eu tenho dos migrantes e dos refugiados, eu até trouxe aqui, que é mais um nome que eu vou passar para vocês também, que vocês vão amá-la, que é a Renê. A Renê, ela se intitula como bonequeira. Ela veio da Guiana Inglesa e eu a conheci fazendo um trabalho no Museu das Coisas Banais e foi uma exposição que eu trabalhei como curadora sobre objetos em relação a migrantes e refugiados e eu conheci a Renê. Então, a Renê, ela faz bonecas, né? E a história dela de se aproximar das bonecas foi muito interessante, que ela falou, olha, eu estava aqui no Brasil e eu queria presentear a filha de uma amiga. Só que as bonecas que eu via eram só bonecas brancas, eu queria algo que as meninas se identificassem. Então, eu vim para minha casa e eu fiz uma boneca negra. Só que eu não fiz com esse estereótipo que tem a boca grande, vermelha, não era isso que eu queria mostrar a menina na boneca. Ela foi de lá para cá, eu me apaixonei pelo tema e comecei a produzir bonecas. E aí, durante a nossa conversa, ela falou assim, Mônica, eu quero presenteá-la com uma boneca. Eu falei, eu vou ficar muito feliz, né? Aí ela falou assim, como que você quer? Eu falei, eu não vou escolher, me mande a boneca como você quiser. E aí ela fez, mas eu achei incrível, assim, que ela falou assim, eu fiz você na boneca, tá? E quando eu recebi a boneca, eu olhei realmente, eu estava desse jeito mesmo, eu estava com um brinco, um colar, e aí ela falou assim, é você na boneca, e assim, é um objeto que eu tenho também guardado comigo, a Renê é uma pessoa incrível, e a Renê, eu fiz um artigo sobre o trabalho dela, que eu apresentei na Universidade do Porto, em Portugal, e eles gostaram muito do trabalho dela, então acho que vale muito a pena, mais um nome também para vocês, assim, porque a Renê, ela fez um trabalho, assim, o trabalho dela é incrível, depois eu passo o contato dela para vocês, alguns vídeos também eu mando para a Flávia, e para vocês conhecerem mais de perto o trabalho dela. Tá certo. E, Mônica, você, bom, já falou dessa história emocionante, teve até que dar um break aqui, né? Porque eu estava chorando, mas enfim, o livro que você escreveu com o Khaled, ele foi transformado numa peça de teatro. Eu queria saber como é que foi, assim, a sua experiência em ver a sua escrita, as suas histórias ganhar vida, né? E também já aproveita, fala um pouquinho mais dessa exposição que você foi curadora
do Museu das Coisas Banais, né, que teve, eu acho que como tema central, memória, refúgio e os objetos. Isso. Bom, foi uma surpresa grande. Um amigo muito querido, Marcos Lopes, que foi o editor, inclusive, do livro, ele tem uma companhia de teatro, e ele, do primeiro dia que eu contei essa história, né, para ele, ele falou: Mônica, é uma história tão única que eu estou ouvindo para mim, é tão sensível, que eu ainda irei levar para o teatro. Eu falei assim: vai ser um prazer, mas passou, né? E aí, quando ele veio realmente com a proposta, ele falou assim: Mônica, eu posso adaptar o livro ao teatro? Foi uma surpresa, foi um misto de surpresa, de medo, de... Falei, nossa, que proporção, né? Que a nossa história ali está tomando. Falei, mas vamos lá. Eu falei, eu quero ver o Mustafa no teatro. Era a primeira coisa que me vinha à cabeça, né? Porque ele gosta muito de arte, ele gosta muito de teatro. E quando eu fui assistir a última gravação, porque ela foi num modelo remoto, né, até por conta dessa situação pandêmica, mas eu fui ao teatro assistir a última gravação, porque o Marcos não tinha me contado como era, não tinha me contado nem a música tema que ele preparou também. Ele falou: será uma surpresa. Só que ele me convidou para ir, na verdade, porque o começo da peça tem um depoimento meu, mas eu também não sabia que teria um depoimento meu. Ele me convidou, ele falou assim: olha, eu preciso que você venha, porque nós precisamos de uma autorização sua e uma supervisão mesmo nas questões mais voltadas ao Islã. Então, eu queria que você viesse para acompanhar o texto, ver como que está. E eu fui, e era a gravação final. E quando eu sentei e comecei a assistir, primeiro ele falou: olha, um depoimento seu. Ok. Então, ali no palco, eu falei assim: olha, eu nunca estive num palco, em teatro, assim. E foram alguns depoimentos que eu fiz, e aí veio a minha surpresa. Ele falou: agora você irá assistir a peça, né? Se você puder ficar conosco. Priscila, quando ele foi, né? Quando eu fui assistindo, e o ator, o Fábio Galvão, ele deu uma vida ao Mustafa, que foi incrível. E como eu estava lá, o Fábio, as falas do Mustafa, ele olhava para mim. Então, eu realmente ouvia o Mustafa ali na minha frente e era um filme passando, né? Então, foi muito emocionante ver essa história indo ao teatro, mas principalmente pensando como essa história estaria entrando na casa das pessoas, né? Porque eu sei que entra pelos livros, né? Mas como que ela estaria entrando de uma forma onde aquele livro ganhou vida, né? Então, como que as pessoas iriam receber? Que uma coisa que eu sempre falo para o Mustafa, a nossa história, essa história de amizade, de respeito, de afeto, que nós queremos que ela atinja o outro é especialmente pensar na generosidade, na solidariedade e no respeito à pluralidade. O quanto é possível, né? Porque foi possível. E quantas outras histórias também já não aconteceram dessa forma. Inclusive, eu penso num segundo livro nesse sentido, ir atrás de histórias que começaram assim. Então, quantas outras histórias se formaram em campos de refúgio? Quantas outras histórias que começaram, por exemplo, dentro dos campos de extermínio? Né? Então, eu penso muito nessa questão. Né? Quantas coisas que se formaram, quantas histórias, quantas vidas, igual a Flávia, ela comentou, né? Poxa, nós não nos encontramos no Mackenzie, fomos nos encontrar dentro da UFABC. Eu
em uma das aulas de história, eu fiz um projeto no colégio onde eu trouxe um sobrevivente do Holocausto, o Sr. Benhabra, e a sua esposa, a senhora Miriam, e junto veio a senhora Nanete Cone. E o Sr. Benhabra e a senhora Miriam contando que eles estavam no mesmo campo de extermínio, eu não falo campo de concentração, porque foi um campo de extermínio, né? Quanto eles estavam dentro daquele campo de extermínio, e eles não se viram lá, eles não se encontraram. E eles foram se encontrar no bonde, no Brás, aqui em São Paulo. Ainda ele contou assim, aí, quando eu vi aquela moça sentada naquele bonde, eu fui até o final, já tinha meu ponto que eu ia descer, mas eu fui até o final, aí depois, quando ela desceu, eu falei com ela, e hoje nós estamos casados, tivemos a nossa história, quer dizer, lá eles não se conheceram, né? É a mesma coisa nessa questão da migração e do refúgio, quantos laços se formaram. Então, ver essa história no teatro, o que vinha à minha cabeça era como chegará às pessoas, como vai tocar as pessoas, para pensar, é possível olhar para o povo da rua, é possível olhar para a mesquita, é possível olhar para a igreja, é possível olhar para a sinagoga, é possível olhar para o templo de Umbanda, é possível olhar para aquele que não segue uma religião, é possível olhar para a mulher, para o homem, para a criança, é possível olhar as pessoas, né? Então, essa, sem dúvida nenhuma, foi, assim, a maior experiência, né? O que eu mais pensava era isso, como está chegando ao outro. E sobre, você me perguntou, né? Sobre a questão da exposição. Eu fiz um trabalho no Colégio São Judas sobre memória. E eu tinha participado com o Mustafa de uma exposição no Museu das Coisas Banais, em 2020, que foi o ano da pandemia, que inclusive nós fotografamos a nossa cartinha e mandamos. E depois eu entrei em contato com o museu, nós participamos da exposição, eles não me conheciam até então, mas aí eu mandei uma mensagem para o museu, ficamos muito contentes que nosso objeto tinha sido selecionado, porque é um museu que tem uma proposta um pouco diferente, é um museu online. Independente de momento pandêmico ou não, é um museu online onde você fotografa um objeto que é um objeto da sua história, faz uma narrativa e envia para eles. E aí eles lançaram uma exposição, que eram os objetos no momento da pandemia. Aí eu tirei a foto da nossa cartinha, o Mustafa junto comigo, assim, online também, e enviamos, né? E fomos selecionados, a cartinha foi para a exposição, e no ano seguinte, em 2021, com um grupo do 6º ano, que eu estava dando aula, para falar sobre memória, eu entrei em contato com a equipe do museu. Eles me responderam de forma muito solícita, me falaram, inclusive, que foi um dos objetos que mais eles ficaram emocionados com, foi a cartinha, e participaram de uma aula minha, para falar sobre memória, história. Quando terminamos a aula, nós ficamos conversando ainda, falei da experiência que eu tinha com a questão da migração e refúgio. Na semana seguinte, eles entraram em contato comigo e me convidando para fazer a curadoria de uma exposição que era justamente os objetos dos migrantes e refugiados. Então, a nossa exposição está no ar. Eu vou deixar aqui depois para vocês, o link para vocês visitarem. Inclusive, quem trabalha, já deixo também o convite aqui, para quem trabalha com a questão da migração e do refúgio. Inclusive, já fiz esse convite à Flávia e estendo agora a Priscila, o Adriano. Por quê? Porque eu pensei numa exposição não apenas de objetos dos migrantes e dos refugiados, mas a todos que são envolvidos com a causa. E nesse momento, por exemplo, vocês estão envolvidos com a causa, né? Então, eu convido, né, tanto os migrantes e refugiados que
estão nos assistindo, vocês que estão nos assistindo, a escolherem os seus objetos que lembrem vocês em algum momento da questão da migração, porque nós somos migrantes, se nós pensarmos, né? A nossa origem é uma origem de migração, se nós olharmos as nossas histórias. Fotografem os seus objetos, depois eu deixo aqui o contato, enviem com uma narrativa que nós teremos o prazer de incluir o objeto de vocês à nossa exposição. Então, é uma exposição bem interessante, onde nós temos tanto objetos dos migrantes, dos refugiados, quanto de pessoas envolvidas com a causa, inclusive a Renê, que eu comentei, que é a bonequeira, que faz as bonecas, ela participou também, ela fotografou bonecas, ela é da Guiana Inglesa, ela fez uma narrativa, então nós temos objetos de angolanos, temos objetos de haitianos, de venezuelanos, de sírios, de bolivianos, então está aberto a vocês também participarem. E depois eu deixo o link para vocês visitarem a nossa exposição. Bom, Mônica, a gente tem a agradecer a sua presença aqui, essas histórias maravilhosas que você trouxe. Assim, eu acho que falar obrigada é pouco. Acho que o que eu senti hoje e quem está assistindo essa entrevista também sentiu, já é muito mais do que um obrigada. Então, mais uma vez, obrigada pela disposição, pelo tempo, pelas histórias, e eu deixo aí para você uns minutinhos para você fazer as suas considerações finais. Bom, eu agradeço imensamente o convite da Flávia, da Priscila, do Adriano. Estar aqui com vocês trouxe, né, relembrando muitos pontos agradáveis, lembranças da minha trajetória enquanto acadêmica, enquanto ser humano, né? Porque às vezes nós estamos na academia e nós esquecemos que nós somos seres humanos, né? Que nós choramos com nossa pesquisa, que nós ficamos alegres com ela. Então, é claro, eu sempre lembro, né, nessa questão onde precisamos sim ter o olhar acadêmico, mas nós não podemos esquecer que somos seres humanos, né? Nós estamos lidando com o humano. Então, eu agradeço imensamente. Agradeço a Flávia, não só como pesquisadora, companheira de pesquisa no universo acadêmico, no universo muçulmano. Agradeço especialmente a minha orientadora, que também é da Flávia, né, a professora Arlene Ricoldi. Agradeço também ao professor Paulo Roberto Monteiro de Araújo, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que foi o meu orientador no mestrado, então ele também aceitou muito esse projeto, né? Ele esteve muito ao meu lado também, nesse sentido da pesquisa. Agradeço todos que estão aqui nos ouvindo, agradeço muito que estão nos ouvindo com o coração aberto. E o que eu posso dizer, né? Deixem a vida surpreender vocês, porque nós não conseguimos controlar a vida. Eu sempre acreditei, Priscila, Adriano, Flávia, eu sempre acreditei que eu poderia controlar a vida, sabe? Eu sempre acreditei nisso. E muitas sessões de terapia me falavam, você não consegue controlar, muitas frustrações que nós enfrentamos é justamente por tentar controlar, né? E quando eu menos esperava, quando realmente eu não tinha como controlar nada, eu acabei sendo surpreendida pela vida com a presença de uma criança de 10 anos de idade que veio de um país em guerra, um país destroçado por uma guerra, pessoas, né, buscando sobrevivência em outros lugares, buscando amparo, refúgio e acolhimento. Mas naquele momento eu não sabia se existia guerra, eu não sabia se existia um presidente, questões ideológicas, questões religiosas. O que eu vi ali na minha frente era uma criança, um ser humano que estava precisando de mim.
e o quanto eu também estava precisando dele, né? Então, e isso foi possível por estar com o coração aberto. Isso foi possível por acreditar nessas surpresas da vida, mesmo pensando o quanto eu poderia controlar a vida, né? E a partir daquele momento eu percebi, realmente eu não posso. Nós não podemos controlar, então nós temos surpresas que mudam por completo o nosso caminho, né? Então eu não tenho como deixar de agradecer ao Mustafa, né? Agradeço por ele estar na minha vida, agradeço aos pais dele por me darem a honra de poder contribuir com a educação dele, de poder vê-lo crescer dessa forma, né? E como ele mesmo disse, sempre quando eu lembro isso me emociona muito, ele diz assim, iremos juntos quando você estiver bem velhinha e eu com os meus filhos, e você bem velhinha, nós vamos pegar o nosso livro, nós vamos ler, e eu quero mostrar, ele tem guardado o Super-Homem que eu dei para ele, né, por conta da camisetinha do Super-Homem, então assim, esse será o brinquedo que eu vou mostrar e dar para os meus filhos, porque você nos salvou aqui. Então isso para mim foi algo que eu considero que foi o maior legado que eu tive, e isso mostra também que a academia não são apenas paredes, né, onde pesquisamos de uma forma solitária. Nós precisamos do outro para realizar as nossas pesquisas. Nós precisamos do ser humano, é isso que nós precisamos. E acredito que a pandemia deixou isso muito claro para nós, né? O quanto precisamos do outro. Então, agradeço imensamente o convite, né? Mais uma vez, por estar falando com vocês, e ao Mustafa, por tornar a minha e a vida de todos aqui, né? De uma forma tão especial. Então, meu muito, muito obrigada, e estou sempre à disposição de vocês. Nós é que agradecemos, né, Adriana e Flávia? Não há mais palavras que possam Eu falei, gente, ela é expressar tudo isso. Não tem mais o que dizer. Bom, é isso. Então, até a próxima, Mônica. Até a próxima. Gente, então muito obrigada de coração. Mônica, foi um prazer. Muito obrigada. Agradeço muito. Meu. Tchau. Olá gente, boa noite, tudo bem? Meu nome é Khaled, eu sou menino sírio, já moro aqui faz 5 anos no Brasil, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que era eu que tinha que perguntar, mas eu estou sem condições. A chorona, né, Adriana? Chora com o cachorro, chora... Eu vou cortar essa parte depois, tá, gente? Afinal de contas, antes de mais nada, somos seres humanos, mesmo que a desumanização já tenha feito um grande estrago entre a gente. Sim. Né?